Salve, salve pessoal, estamos aqui em mais um tutorial de criação de flyers, né? A feita a gente vai criar um flyer no segmento de pizzaria. Então você chegou até aqui, talvez pelo thumbnail, talvez pelo Instagram, a gente fez uma enquete lá no Instagram, quem queria aprender. E hoje nós vamos desenvolver um flyer. Ele é muito simples, mas muito interessante, algumas técnicas bacanas que a gente vai aprender e você vai aprender a fazer ele comigo do zero. Então bora lá. Nós vamos estar iniciando nosso flyer aqui, eu vou estar disponibilizando, deixando aqui na descrição todos os arquivos que eu vou estar utilizando aqui com vocês. Então nós vamos estar iniciando agora. Primeiramente nós vamos vir aqui em novo arquivo, abrir o seu Photoshop, vem aqui, novo arquivo, beleza? Nós vamos criar aqui, ó, se o seu não tiver, provavelmente não vai ter, não sei se você trabalha já com design, se você não trabalha e está aqui para aprender do zero, já curte, já segue, já comenta aí qual tipo de flyer você quer aprender por aqui. Vamos aqui do lado, ó, nós vamos criar um título para o nosso flyer. Vou botar aqui, aula pizzaria. Largo, primeiro aqui nós vamos deixar em pixels, tá certo? Nós vamos fazer algo para a tela, então quando a gente faz algo para a tela a gente trabalha com pixel. Largura 1080, altura 1350, que é o padrão agora que o Instagram está usando. Eu já utilizava isso há bastante tempo, mas agora o Instagram está usando isso. Resolução, nós vamos deixar em 72 dpi e o padrão de cores nós vamos deixar em RGB. Vamos colocar aqui em criar, beleza? Deixa eu só abrir aqui a pasta, vou deixar ela disponível para vocês. Só para mostrar para vocês, nós vamos estar criando esse flyer aqui, pessoal, certo? Então, esse flyer aqui nós vamos estar desenvolvendo ele do zero. Você vai aprender hoje a desenvolver ele. Lembrando, pessoal, quando vocês forem criar lá a pasta, deixar ela em prancheta, tá bom? Deixar a opçãozinha lá de prancheta ligada. Vou pegar aqui, nós vamos estar utilizando essa paleta de cores, tá aqui para cima, só para a gente ter. Nós vamos estar utilizando essa paleta de cores aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em cima da paleta, na prancheta, perdão. E aqui na parte de camadas, minha camada não está aparecendo. Você vem aqui em janela e você vem aqui, ó, camadas, você habilita e ela vai aparecer. Você vai colocar aqui. Na parte de camada aqui embaixo tem várias opções, mas nós vamos utilizar essa aqui, ó. Vai clicar e vai vir aqui na primeira opção, que é cor sólida. Ela vai ter essa seleção para você selecionar a cor que você quer e você vai vir selecionar essa daqui, ó. Vai ser o nosso background, vai ser a cor de fundo que nós estaremos utilizando nesse projeto. A partir dessa cor, se você perceber aqui, ó, veja como é que você faz isso. Eu seguro o Alt e rolo a roletinha do mouse, ó. Dá esse zoom aqui. Se você perceber aqui, ó, tá vendo que tem o nome pizza atrás no background? Ele tá sutil, mas ele está presente aqui. Ele está na mesma fonte dessa aqui. Nós vamos começar o projeto de trás para frente. Vamos criar aqui esse nome. Você pode vir aqui, ó, na camada de ferramentas. Se você clica aqui no Tzinho, que é de texto, você clica no atalho que é a tecla T e você, aqui dentro da prancheta, você clica. Vamos colocar o nome pizza. Essa fonte também eu vou estar deixando nos arquivos, tá bom, beleza? Tá bom, pessoal. Eu vou estar deixando nos arquivos. Pizza, beleza? Vou estar colocando aqui 3 nomes de pizza. 3, um embaixo do outro. Então, eu vou clicar 2 vezes em cima desse nome. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou clicar aqui no final, ó. E vou dar um Enter para ela vir para baixo. Vou colar, Ctrl V, vou dar um Enter e vou... Aí você olha assim, mas o espaçamento entre... Ó, tá vendo? O espaçamento aqui tá muito grande. Como é que eu faço para diminuir? Eu vou só vir aqui no meu OBS para eu pegar aqui a minha câmera, baixar aqui para você enxergar. Aqui, em pixel, tá vendo que esse nome tá... Então, como é que eu faço para me controlar isso aqui? Eu venho aqui, na aba... de caractere aqui. O meu não está aparecendo. Da mesma forma, você vem em janela, clica e você vai vir aqui, ó, caractere, ele vai aparecer aqui. O meu fica aqui desse ladinho que eu gosto de utilizar essas propriedades, algumas outras coisas aqui. Aqui tem a fonte, certo? Aqui tem, se tiver o peso da fonte, tem aqui, tem o tamanho da fonte. Ela tá 641. E aqui tem o espaçamento, que é o que a gente quer. Eu vou colocar aqui 641, vou colocar aqui em 560. Ó. Seria basicamente isso aqui que a gente quer, beleza? Então, vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai usar.
Eu vou diminuir aqui e nós vamos fazer uma inclinação. Como é que eu faço isso, tá vendo aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, até ficar essa roletinha de inclinação. Tem a de abrir, ampliar, mas tem quando você vem aqui no cantinho, ó, tem a opção, só para mostrar aqui mais perto de vocês, tá vendo? Aqui é de ampliar, aqui é de selecionar e aqui é de inclinar. Eu vou inclinar só um pouquinho ela aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, para ela fugir desse padrão aqui do... Eu vou crescer mais ela, certo? Feito isso, nós vamos selecionar aqui um modo de mesclagem. Eu não me lembro qual foi que eu utilizei, mas nós vamos ver um que fique nessa pegada mais escura. Como é que eu faço isso, James? Você vem aqui, ó, na aba camadas e você está vendo aqui, ó, normal. Aqui são os modos de mesclagem. Aqui é a forma que a tua camada que está sobre vai se mesclar com a que está embaixo. Então nós vamos vir aqui, nós vamos selecionar, nós vamos vendo alguma coisa que faça sentido. Sabe que ela não está clara, ela está um pouco mais escura. Eu acredito que vai ser essa aqui, multiplicação. Só que nós não vamos deixar ela tão explícita assim, nós vamos diminuir um pouco o preenchimento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ponto de mesclagem, aqui eu tenho a opacidade dessa camada, perceba que tem que estar selecionada a camada que você quer fazer isso. Estou com a camada selecionada aqui, eu vou diminuir um pouco o preenchimento, para ele não ficar tão evidente, e um pouco também da opacidade. Vou deixar a opacidade em 65 e o preenchimento em 65 também. Beleza? Outra coisa também que eu gosto de fazer, eu sempre faço quando eu boto um background, seja uma imagem, seja alguma coisa, eu sempre gosto de vir aqui, ó, em filtros, desfoque, e eu coloco um desfoque gaussiano bem sutil. Se ele perguntar isso aqui, ó, você converte um objeto inteligente, vamos botar aqui um 7, tá vendo? Ele ficou mais desfocado, o nome não ficou tão evidente, ele ficou um pouco mais desfocado, e a ideia é exatamente isso, que ele fique um pouco mais assim. Beleza? Agora nós vamos colocar esse nome pizza do meio, que tá a pizza ali. Vamos fazer todo esse... Vamos vir de trás para frente. Vamos vir em pizza, fazer da mesma forma. Vou dar um ok aqui, ó. Vem aqui. Se você não quiser toda hora ficar clicando aqui nessa aba de seleção, você pode apertar simplesmente V. A tecla V é a tecla que é o atalho dessa seleção. Então eu vou clicar aqui, vou ampliar aqui um pouquinho mais. Como a gente selecionou prancheta, eu posso vir aqui em cima, ó, e deixar ela centralizada ao meio. Ele faz isso automaticamente. Nós vamos clicar 2 vezes dentro. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar, Ctrl C. Vamos dar um Enter, Ctrl V. Mas sabe que ele já ficou basicamente quase na mesma... O espaçamento ficou menor, mas a gente precisa dele um pouquinho menor, porque se a gente olhar aqui no projeto, ele está um pouquinho menor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui dentro dele, ou simplesmente só deixar ele selecionado. Vir aqui em caracteres novamente. E vamos diminuir esse espaçamento. Aqui está 440, eu vou deixar 400. Ó, é basicamente isso, beleza? Eu venho aqui, eu posso centralizar ele no meio e posso centralizar ele no meio. No meio de quê? No meio com relação à horizontal e no meio com relação à vertical. Aqui você tem tudo isso que facilita e deixa o teu design bem centralizado. Beleza, a gente colocou aqui o nome pizza. Percebe que esse nome pizza ele não é branco, ele tem essa pegada aqui. Então, para garantir, eu clico aqui na cor e clico aqui em cima da nossa paleta de cores aqui, só para ter certeza que está na mesma cor. Em cima nós temos a palavra triângulo amoroso, são 2 fontes diferentes, eu vou botar logo aqui o amoroso. Vou dar centralizar ele aqui, provavelmente vou ter que descer essa pizza um pouco mais para cá, centralizar ela. Triângulo amoroso vou deixar aqui. Ó, se eu apertar em cima dessa fonte e clicar no Alt, deixar o Alt selecionado, você percebe, vou clicar no Alt só, presta atenção. Vou clicar no Alt, percebe, ó, apareceu uma setinha branca, se eu desclicar, ela some. O que quer dizer isso? Se eu clicar no Alt, selecionar essa imagem e colocar para cima, ela duplica automaticamente. Então não precisa, às vezes, para facilitar o trabalho, não precisa às vezes apertar a tecla T, criar uma fonte novamente. Não, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Aqui é outra fonte, eu acredito que seja Antigota, deixa eu só colocar aqui. Triângulo beleza? Eu vou vir aqui, ó, vou aumentar um pouco mais o peso dela, botar um bold, vou diminuir ela,
Se não tiver a gota aí, ela é um pouco mais... Não é bold, ela talvez é um médio. Plano médio. Se não tiver a gota aí, você pode usar Monte Serra ou outra fonte do seu estilo. Eu coloquei a gota aqui, beleza? Então a gente está com a tipografia do Fly quase pronto. Eu vou fazer aqui embaixo logo a parte de... Vou diminuir um pouco mais esse nome pizza, que eu tô achando um pouco grande ainda. A gente vai colocar... Vou botar ele mais para baixo. E a gente vai fazer logo toda a parte de tipografia. Então como é que a gente faz e desenvolve essa parte aqui, ó? Peça já, disque entrega, simples, muito simples. A gente vai vir aqui, ó, nas nossas ferramentas. E nós vamos vir aqui, ó, A minha não tá aparecendo aqui, mas se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer. Que se eu clicar com o mouse direito, ele vai aparecer mais ferramentas e eu quero essa daqui, ó, de retângulo, beleza? Nós vamos selecionar de retângulo, nós vamos desenhar o nosso retângulo. Então, eu tô aqui selecionado, eu vou dizer onde é que eu quero começar. Você pode começar onde você quiser, mas depois você pode redimensionar e colocar na forma que você quiser, no local que você quiser. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou trazer, arrastar até o local onde eu quero. Vou deixar mais ou menos aqui. Já vou selecionar a cor dele, vai ser essa mesma cor da pizza, se eu não me engano Já vou vir aqui, ó, já vou arredondar. Eu vou vir aqui e vou arredondar as bordas, ó. Tá vendo esse círculozinho aqui, ó, nas bordas? Só se eu clicar aqui, ele vai aparecer a setinha com um círculo. Se eu clicar e arrastar, ó, ele arredonda. Bem bacana. Você pode também fazer isso aqui pela parte de propriedades e botar o número que você quiser aqui, se quiser algo mais definido. Mas eu sempre faço por aqui. Então, vou fazer algo que fique interessante. Vou centralizar aqui. Vou clicar em tipografia de novo. Vou deixar a fonte Girol e aqui eu já vou mudar a cor. A cor dessa fonte aqui é esse mais escuro, para dar um pouquinho mais de contraste. Então, vou só selecionar aqui, ó, a cor logo. Essa fonte aqui provavelmente ela é a Girol também. Vou deixar aqui o semibold, eu vou botar, acho que é peça já sua, eu acredito que seja isso. Peça já sua, vou botar exclamação. Que eu vou centralizar, tá vendo aqui em cima? Vou centralizar ela à direita. Vou dar um OK, vou diminuir aqui a fonte. Diminuir aqui. Já vou clicar no Alt e duplicar para eu já fazer a outra parte. Diz que entrega. Diz que entrega. Embaixo eu vou botar, não vou botar o número, vou botar 9, só para isso. Isso aqui é só um exemplo. Você vai colocar o número, teoricamente, do teu cliente. Aqui eu vou aumentar o espaçamento dela, tá 41 aqui. Eu vou deixar 48. Aqui também, eu vou deixar um 48. Isso, perfeito. Esse daqui eu vou aumentar um pouquinho mais Vou deixar bold. Esse diz que entrega, eu também vou deixar bold. Girol, bold. Lembrando que esse aqui, pessoal, vocês podem usar um Monte Serra da vida, tudo. Isso aqui é só a título de exemplo. Eu vou centralizar elas aqui no meio para ficar. E aqui no meio eu vou pegar novamente a ferramenta de retângulo e vou fazer um traço aqui no meio. Ó. Vou mudar a cor, vou deixar na cor. Aqui na onda, ó. É interessante, você está vendo aqui, ó. Eu vou ter que botar ele por cima, ó. As camadas, elas funcionam. Se algo está em cima, ele está de fato em cima, e o que está embaixo está de baixo. Então, se você estiver trabalhando com camadas e algo, você estiver mostrando algo aqui, como está aqui, está selecionado, mas não está mostrando, por quê? Porque ele está embaixo. A camada de retângulo está em cima. Então, aqui, ó, se eu ver aqui, ó, essa aqui é a camada de retângulo grande, essa aqui é a que eu acabei de fazer, então ela está embaixo. O que eu faço? Eu só venho aqui, nas camadas, clico com o botão direito e arrasto para cima. Então, bem simples de resolver. Ó, tá vendo aqui, ó, vou deixar no mesmo espaçamento, ó, entre uma letra e outra. Ó, 30 de... Teoricamente seria isso aqui, 32, 35. Beleza? Eu vou só selecionar todos eles aqui, ó.
Eu posso, para mim, toda vez que eu for mexer nisso aqui, eu posso criar um objeto inteligente, ele vai criar um objeto, ou eu posso simplesmente vincular. Eu clico aqui, eu já selecionei tudo. Como é que você seleciona tudo, Dejanos? Você clica em cima, segura o Shift e você vai selecionando aquilo que você quer. Ó. O Shift pressionado, então ele está selecionado tudo aqui. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e vincular camadas. Quer dizer o quê? Quando eu mexer, vai mexer tudo, porque o Photoshop agora entende que essas camadas estão vinculadas. Eu vou só diminuir um pouquinho essa informação aqui. Beleza, isso aqui está ganhando forma, está ficando bonito teoricamente. A tipografia está toda pronta. O que nós vamos fazer? Antes de a gente colocar essa pizza, aqui atrás, em cima desse vermelho aqui, ó, tá vendo? Eu vou selecionar o vermelho, vou criar uma nova camada aqui nesse maisinho que tem do lado da lixeira. Vou deixar aqui em cima, eu vou uma ferramenta pincel. Tá vendo? Meu pincel não tá aparecendo, tá? Tá assim, porque o Caps Lock está ligado, você desliga ele. E vou dar um leve brush aqui, se eu centralizar aqui mais ou menos no meio, vou dar só uma pincelada. Vou diminuir aqui um pouco o fluxo, deixar em 60 e vou dar só uma pincelada assim. Isso. Botei aqui e vou vir em modo de mesclagem, caçar um modo que faça sentido aqui para esse projeto. Beleza, eu vou deixar esse aqui. Deixa eu ver. Lá. Eu vou deixar esse aqui, ó. Eu vou duplicar ele dando Ctrl J, com a camada selecionada, eu dou um Ctrl J aqui. Beleza, agora a gente vai colocar essa pizza aqui, fazer esse efeito de tem nela. Eu vou só arrastar ela aqui pra gente ver. Tá atrás, eu vou botar aqui só na frente para facilitar a parte do recorte. Então, como é que a gente faz o recorte aqui dentro do Photoshop dessa pizza? Algo muito simples. Vamos aqui em selecionar, em cima aqui, ó. Selecionar e vou vir em assunto. Vamos deixar o Photoshop fazer isso pela gente. Não vamos usar a ferramenta, vamos só deixar. Beleza, o Photoshop fez uma seleção. Aí você percebe que ele selecionou aqui, ó, um pouco disso aqui. O que que eu quero? Eu não quero que ele selecione isso aqui. Como é que eu faço para me tirar? Eu venho aqui na minha ferramenta, ó, tá vendo aqui, ó, sabinha aqui ó, de seleção? Vou clicar nela e segurando, aqui eu tenho umas opções, ó, eu tenho selecionar, mais, menos. O que que é esse mais, menos? Se eu quiser acrescentar, se eu quiser botar isso aqui, ó, tá no mais. Vou dar um Ctrl Z para voltar, só que eu quero tirar. Então eu posso clicar aqui em menos, eu posso selecionar o Alt. Selecionando aqui em menos, ó, vou tirar isso aqui, quer dizer o quê? Que eu só quero é a seleção da pizza. Vou tirar esse aqui também que tá no chão. Ó, outra coisa que ele selecionou, vou tirar esse aqui, eu só quero a pizza. Para me refinar isso, o que eu vou fazer? Com essas ferramentas aqui selecionadas, eu vou vir aqui em seleção e máscara. Espera ele carregar. Vendo aqui, ó, tá preto, você pode mudar a cor, mas tá preto aqui, ó. Tem algumas coisinhas brancas, tá vendo aqui, ó? Tá branco, eu posso vir aqui, selecionar. Esse aqui é para mexer em cabelo. Eu vou selecionar esse de baixo, vou botar menos, vou diminuir aqui o pincel. Vou só ajudar o Photoshop dizendo que eu não quero isso branco. Teoricamente ele está quase perfeito. O que eu posso fazer aqui? Se a sua opção aqui do lado estiver assim, você clica aqui em configuração de saída, bota descontaminar cores, ele vai fazer um refinamento maior. E aqui em saída, vou botar nova camada, que eu quero que ele crie uma nova camada a partir dessa seleção. Vou dar um OK. Ó, tá aqui. Essa nova camada. Ó, a de baixo ele tirou o olhinho, ó, se eu clicar aqui, eu vejo, se eu desaparecer, ele desaparece. Eu vou só excluir ela aqui, vou selecionar essa, vou crescer um pouco mais, tá vendo que ela tá maior ali, aquela parte da pizza. Vou crescer um pouco mais ela, vou centralizar ela aqui, ó. Perfeito. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos tratar essa imagem para deixar ela mais viva, mais atraente, porque a gente está falando de comida. Então, as pessoas, elas compram aquilo que elas veem, que elas enxergam. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou vir aqui em filtros. Eu vou vir aqui em filtro de câmera RAW. Vou clicar nele com a camada selecionada que eu quero. Vamos só intensificar aqui um pouquinho mais o contraste dessa pizza. Os realces, ó, tá vendo? Os realces mexem lá na bordinha dela, ó, deixa mais branca. Posso deixar só um pouquinho aqui as sombras, posso deixar um pouquinho de sombra, ó. Os brancos, posso realçar um pouquinho mais eles, os pretos eu posso deixar mais escuro ou mais claro, eu vou deixar aqui em 0 mesmo. Cor, eu vou deixar só a vibração, aumentar ela um pouquinho. Efeitos, eu vou deixar a textura, que a textura ó, vai realçar mais a pizza, tá vendo? Sem textura, com textura, olha como fica bonito. Você realça mais o produto ali. Claridade. Dá só um pouquinho de claridade.
Só um pouquinho de claridade. Deixa eu ver se fiz errado aqui, não quero. Você clica 2 vezes em cima. Ó, clica 2 vezes com o mouse em cima, ele volta pro 0. Beleza, eu venho aqui em mistura de cores, não, correção de cores. Vou mexer aqui um pouco nos tons médios. A sombra, vou botar um pouquinho menos. Certo, vou dar um OK. Ele já fez uma alteração aqui na minha pizza. Veja como é que você fez essa sombra aqui. Vamos lá. É muito simples. Só salvar aqui esse projeto. A gente tem que estar sempre no Ctrl S. Beleza, pessoal? Você fez aí seu projeto. Às vezes pode acontecer do Photoshop dar um pau e acontecer alguma coisa, ele desligar. E você perde seu projeto se você não tiver salvado. Então, assim que você fizer, já salva ele ali. Ou na nuvem, se você tiver Photoshop pago, ou no seu computador mesmo, em alguma pasta. Como é que a gente faz? A gente vai clicar aqui em cima dessa camada, vai dar um Ctrl J. Vou pegar essa camada de cópia, só botar para baixo aqui, só mesmo por dar minha cabeça. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl U, vou diminuir a luminosidade dela. Tá vendo aqui que ela tá escura aqui, né? Diminuir a luminosidade dela, então ela tá escura. Eu vou vir aqui em filtros, galeria de desfoque, desfoque direcional. Desfoque direcional, eu vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui, vou colocar pra cá. Ferramentas de desfoque, eu vou vir aqui, ó. Ferramentas de desfoque, em vez de ser básico, eu vou botar flash de inclinação traseira. Eu vou aumentar a velocidade dele, ó, pra ele dar esse aspecto realmente. Aí aqui eu direciono, ó. Seguro aqui e direciono. E vou mexendo para que fique algo do meu agrado. Esse aqui eu queria alguma coisa mais parecida com aquele ali. Vou deixar assim, depois eu vou fazer alguns ajustes nele. Vou vir dar um OK aqui. Ele já carregou. O que eu posso fazer? Tá vendo que a pizza, se eu tô com uma sombra aqui, o certo é que isso aqui também vire uma sombra. Então eu posso vir aqui na pizza, posso criar, na verdade eu vou fazer simplesmente assim. Vou criar uma nova camada aqui. Vou clicar no Alt. Olha que isso aqui é interessante, essa sacada aqui. Vou clicar no Alt. E quando aparecer essa setinha aqui para baixo, eu vou clicar. O que ele vai fazer? Tudo que eu fizer nessa camada, ele vai fazer, não em todas, ele vai fazer só simplesmente sobre a pizza. É exatamente isso que eu disse para o Photoshop. Então eu vou pegar aqui o meu pincel, vou diminuir aqui um pouco ele. Vou selecionar aqui, tá vendo? Esse aqui é branco. Eu vou selecionar o preto, o escuro. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade e vou passar aqui, ó, nas bordas. Tudo forte aí, né? Vou passar aqui nas bordas para dar essa ideia que eu dei aqui, ó, de sombra. Isso a gente chama de ambientação. Então, vou dar essa ideia de sombra aqui, ó. Percebe como de fato parece agora aqui, ó. Sem ela, parece agora de fato que essa pizza está presente. Só chegar aqui mais perto pra vocês entenderem. Ó, sem ela, tá bacana, tá, mas agora quando eu coloco a sombra, de fato parece que essa pizza está ambientada aqui. Por quê? Se eu pegar da ideia que a luz está vindo de cá e batendo, teoricamente essa parte aqui, ela tem sombra. Então, quanto mais você trabalha e estuda sobre ambientação e você vai fazer um projeto de comida, ou principalmente de comida, quando a gente pega hambúrgueres e coisas e coloca ali, pizza, ou seja, monta um cenário, você precisa entender um pouco sobre essa parte de ambientação. Então aqui, ó, sem ambientação, com ambientação simples. Ele tá dentro de um zip, tá bom? E ele vai com formato Photoshop. Você só pega aqui, dá um Ctrl C, vai aqui pro seu projeto e dá um Ctrl V. Ele está muito grande, diminui. O tomate está aqui. Eu sempre gosto de fazer isso, você sempre vai ver também em flyers. Essa ideia aqui, ó, tá vendo? Ele tá meio borrado, ele parece que tá em movimento. Como é que a gente faz isso? Forma bem simples. Deixa eu só duplicar ele aqui. Clico no Alt, duplico. Percebe que tem um menorzinho aqui, ó. Vou botar aqui, um menorzinho, aparecendo um pouco. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em filtros. Isso aqui é muito fácil. Filtros, desfoques e desfoque em movimento. Tá vendo aqui, ó? Eu consigo controlar o movimento, se ele vai ser na horizontal como tá aí, ou perdão, na vertical como está aí, ou na horizontal. Se quiser ser algo, então como a ideia aqui parece ser que ele está caindo aqui, eu vou deixar aqui na horizontal mesmo.
Aqui eu controlo o raio, a intensidade, ó. Muito desfocado, pouco. Vamos botar aqui um 33, certo? Vou também botar um desfoque gaussiano nele. Não muito, bem pouquinho. Ele já desfoca em si com filtro de movimento. Vou botar outro desfoque de movimento aqui, só que aqui, como o objeto é menor, vou botar um pouco menos. Vou botar 22. Beleza? A gente também tem aqui o manjericão. O manjericão a gente vai trabalhar na mesma ideia, só que a gente vai trabalhar ele em tamanhos diferentes. Vamos fazer logo esse grande aqui, ó. Tem um grande aqui do lado, a gente vai fazer o mesmo jeito. Desfoque de movimento. Pode até deixar o mesmo padrão, a verdade aqui, como ele é maior, vou deixar aqui em 38. Aí vou pegar ele do mesmo jeito, ó. Alt, seguro. Aí aqui eu vou dimensionar ele do jeito que eu quero. Vou botar aqui, vou diminuir aqui um pouquinho mais. Quando você diminui, se você fez um desfoque em movimento aqui em algo grande, você diminui, você às vezes precisa entrar nele. Como é que eu faço? Já fiz. Como é que eu faço? Ó? Como ele é um objeto inteligente, as configurações e as alterações elas ficam salvas aqui. Então se eu clicar aqui nessa configuração, eu tenho como diminuir, deixar ele com 20, 26, por aí. Vou vir para cá. Tem uma ali sobre o nome P, o A ali, é um pouquinho menor. Ó, tá vendo? Vou diminuir, ele fica bem intenso. Então vou diminuir mais aqui esse desfoque. Eu tenho um outro aqui. Vamos aqui. Esses aqui são menores. Isso aqui, pessoal, é um complemento daquilo que você está fazendo. Então, se você fizer um fly, você terminou, eu vou diminuir mais aqui essa pizza. Só selecionar aqui tudo para eu diminuir tudo. Eu acho que ela é um pouquinho menor. Então, beleza. A gente fez, teoricamente está pronto. Aqui eu vou colocar uma sombra, tá bom? Como é que faz isso? Eu seleciono aqui a camada, venho aqui ó, em FX e venho aqui sombra projetada. Que eu consigo controlar aqui. Deixar um pouquinho mais borrada. Ó. Intensidade. Também posso pôr uma sombra nesse. Para dar de fato essa ideia de imersão. Então, as sombras, esses detalhes, você vai aprendendo com o tempo. Aqui em cima dessa camada da vermelha, eu vou fazer outra aqui. Vou crescer aqui do lado eu vou fazer uma luz. Vou fazer uma luz aqui. Para esse efeito mais alaranjado. Vou fazer outra luz aqui. Esse tomate. Só a iluminação ela faz muita diferença no fly de vocês. Normalmente vocês pensam nisso quando vocês finalizam. Pessoal, teoricamente nosso fly está pronto. O que eu sempre faço e eu recomendo para vocês fazerem. Aqui nós temos esse fly, tá pronto basicamente. Aqui eu vou fazer algo aqui, ó. Vou vir aqui no selecionar o background do fundo vermelho, vou vir em filtro. Você sempre pode fazer isso nos backgrounds, botar ruído. Vou adicionar um ruído. Não precisa ser muito, você pode botar um 3, um 5, é só para dar essa ideia aqui, ó, tá vendo? Esse ruídozinho assim, gente, é feio. Quando você fizer o resultado final, ele fica mais bacana. Então, qual é o tchan final aqui? Basicamente, a gente terminou. Eu vou vir aqui, ó, subir aqui minha prancheta. Vou selecionar essa última camada aqui e vou vir aqui, ó, selecionar todas as camadas. Ou a Ctrl Shift Alt A. Não, perdão. Nesse não, pessoal. Deixa eu só selecionar aqui. Eu dou Ctrl Shift Alt E. Eu seleciono. O que eu fiz? Ó, aqui, se você olhar aqui nas camadas, o que eu fiz? Ele juntou tudo que tem aqui em uma só imagem. Então, o que eu faço a partir dessa imagem? Eu realmente gosto de criar um objeto inteligente dela. E venho aqui em filtros e filtro de câmera raw. E agora eu vou dar o toque final, ou seja, eu vou mexer em cores, eu vou botar um ruído, vou aumentar luminosidade, enfim, eu consigo melhorar a qualidade. É como se assim, aqui eu fiz uma foto e agora eu vou trabalhar em cima dessa foto para me extrair o máximo, ou seja, para me realçar coisas que às vezes não faz. Então, independente do fly que eu faço, eu sempre faço esse toque final aqui. Luz, eu vou botar um pouco mais de contraste, ó. Percebe? Ó a diferença, ó. Dá mais vida, a gente está falando de comida, então as pessoas são atraídas pelaquilo que elas veem. Realces, eu posso dar um pouquinho mais de realce aqui, ó. Nada extravagante, de leve. Sombras, se eu diminuir as sombras, eu vou ver mais o fundo lá, ó, a nome pizza. Então eu vou deixar um
pouco mais suave assim, os brancos, pode realçar mais os brancos, os pretos, diminuir um pouquinho mais aqui. Cor, eu gosto sempre de mexer só na vibração, ela seleciona uma cor que está mais aparente, no caso aqui é o vermelho, e aumenta mais, por isso que ele ficou um pouco mais nessa pegada laranja. Efeitos, eu sempre gosto de botar, quando eu tô, principalmente comida, textura, porque aumenta mais, ó, a textura ali da pizza. Vou deixar aqui em 25, claridade, aumentar aqui um pouquinho maior. O que a claridade faz? Vou deixar mais visível aqui, deixa um pouquinho mais aquele efeito blur, embaçado. Granulado, como eu já botei granulado no background, eu vou botar aqui só 10. Normalmente eu gosto de botar 15, deixa eu botar aqui 10. Correção de cores, também eu gosto de vir aqui, ó, ver como é que fica, a parte da sombra, ó, diminuir um pouquinho mais. Gente, eu queria o realce puxado um pouco mais para o azul. Vocês pegam aqui do centro, coloca para o azul, ele vai dar esse realce aí. E vai sempre deixando o padrão. Dou um ok. Pessoal, finalizado nosso fly de pizza. Se você curtiu, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, deixa um joinha, deixa um curtir, deixa um comentário, saber o que você gostaria de aprender por aqui. Estamos iniciando esse canal, não sabemos quais são os próximos passos, onde ele vai chegar, mas gostaríamos aqui de trazer um pouco mais de conhecimento profundo no segmento de design, edição também de vídeo, mas principalmente aqui no segmento de design, para você aprender um pouco mais e desenvolver essa arte que é tão extraordinária e tão necessária para as empresas nos dias de hoje. Então, fica com Deus, Deus abençoe sua vida e até a próxima.